Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui, graças a Deus, essa tarde aqui, com a presença do Senhor, aqui no canal Projeto Embaixadores de Cristo. Depois os irmãos podem assistir outro vídeo, eu falando mais sobre esse projeto Embaixadores de Cristo, que Deus me deu esse projeto em 2015 e eu fugi do chamado de Deus. Eu fiz igual o Jonas, fui covarde e fugi do chamado de Deus. Passei praticamente 10 anos dentro da barriga do peixe, rodando, igual o peão, e não saía do lugar. Porque quando a gente tem um chamado e a gente é chamado e a gente não faz, pode ter certeza que sua vida fica ali parada, ali, ó, travada, que você não chega em lugar nenhum. Tem ali meu testemunho aí sobre esse projeto. Depois os irmãos quiserem assistir o vídeo aí. Só que aqui eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que é uma palavra abençoada aqui, para abençoar a vida dos irmãos. Só que antes de eu trazer a palavra aqui, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais essa tarde, meu Pai, na Tua presença. Senhor, quem estiver vendo esse vídeo, meu Pai, abençoa, meu Pai, a casa dele, meu Pai, abençoa a vida dele, meu Pai, repreende, meu Pai, todo levante de Satanás, Senhor, contra essa vida, dentro dessa casa, meu Pai, repreenda no nome de Jesus todo mal na vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo. Senhor, traz tranquilidade, traz mansidão para a vida dela, meu Pai, traz um verdadeiro refrigério, meu Pai, para a alma dela, meu Pai, que a Tua presença, meu Pai, venha tocar ela nesse momento, meu Pai, que ela venha ter alegria, meu Pai, na Tua presença, meu Pai, que ela venha, meu Pai, entender o real motivo de te servir, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero trazer aqui uma percepção minha, um entendimento meu sobre a vida de Jesus ali até a crucificação, que ele passou ali até a crucificação. E esse entendimento meu eu vou basear e eu vou trazer como base aqui na palavra. Eu tenho uma forma de ver o que Jesus passou até sua crucificação, que eu entendo da seguinte forma, que Jesus morreu na cruz para mostrar para a gente que mesmo nessa carne humana aqui, nós conseguimos vencer o pecado, nós conseguimos vencer as tentações, que nós conseguimos até vencer a morte, como ele venceu. Eu tenho essa percepção. E como base aqui, eu vou trazer como base aqui um versículo aqui que se encontra lá em Mateus 3, 16 e 17. Eu vou ler aqui para os irmãos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Vou ler aqui o versículo 4 aqui também para concluir. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que eu entendo aqui nessa passagem aqui, ó? Jesus cumpriu toda a parte que tinha que ser cumprido. O batismo, Jesus não necessitava ser batizado, ele não tinha pecado. O pecado é para remir os nossos pecados, né? Para limpar o nosso pecado. Jesus não carecia, mas ele fez tudo aquilo para cumprir o chamado de Deus na vida dele, o que tinha que cumprir na vida dele. E olha para os irmãos ver. Depois que o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, aí que ele foi tentado. Por que ele não foi tentado antes? Não, às vezes não vou falar que porque ele não ia resistir, mas o Espírito de Deus na vida dele ali, depois que ele veio, aí foi tentado pelo diabo, foi conduzido ao deserto para ser tentado, ele já estava com o Espírito de Deus. E a promessa dele é que ele vai deixar que depois da morte dele, ele ia deixar o Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí que é o ponto. Como que a gente consegue vencer o pecado? Como que a gente consegue vencer as tentações desse mundo, que não é fácil? Através do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Quando você pede verdadeiramente para o Espírito Santo entrar na sua vida, ele muda a sua história. Eu tiro como base a minha vida, depois que eu me converti, que a minha conversão foi dentro de um velório. Depois eu vou contar meu testemunho aqui para os irmãos. Eu fiquei 10 anos desviado no mundão,
que eu fui criado dentro da igreja, desde pequenininho, mas com 16 anos eu desviei, fui para o mundão, tentava firmar, voltava ali, tentei voltar para a presença do Senhor umas 3 vezes dentro da igreja, daquela forma bonitinha, levantar a mão, reconciliar, e nada disso dava certo, que eu não conseguia firmar. E um dia dentro de um velório, Deus falou comigo, e aquilo ali trouxe transformação para a minha vida, porque quando Deus fala com você verdadeiramente, vem mudança na sua vida, e houve mudança na minha vida naquele dia dentro do velório. Depois eu vou contar meu testemunho para os irmãos, mas para não fugir muito aqui do assunto, quando você chama o Espírito de Deus para a sua vida verdadeiramente, ele muda a sua história. Quando você abre o coração verdadeiramente para Deus, ele traz o Espírito Santo e muda a sua história. Eu mesmo, eu sou prova viva, eu casei. Eu sou ex-militar, sou militar da reserva do Exército. Eu era um cara muito bruto, muito chucro. E eu casei com a minha. Já sou goiano. Goiano já é meio chucro, já era meio chucro, meio bruto do interior. Fui pro Exército muito, muito novinho. A gente é formado lá na base do tapa, né? Daquele jeito ali. Aí eu muito bruto com a minha esposa, e aquilo ali estava me incomodando, eu muito bruto com ela. Um dia na igreja, depois que eu já tinha mudado aqui para Goiânia, que fui congregar aqui numa congregaçãozinha aqui em Goiânia aqui. Aí eu estava dentro da igreja, eu percebendo que aquilo não estava agradando a Deus, eu ser bruto com ela. E eu peguei, dobrei meu joelho e falei: Senhor, a partir de hoje, meu Pai, muda a minha vida, muda a minha história, eu não quero ser bruto desse jeito com a minha esposa. Fiz essa oração de coração. Minha esposa é testemunha, não passou uma semana, minha vida começou a mudar totalmente em relação a minha assim, dentro de casa, a deixar de ser bruto. Transformou. Olha que eu estava na igreja, bruto daquele jeito. Então, quando você pede o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para entrar na sua vida verdadeiramente, ele traz mudança na sua vida. Quem está dentro da igreja, que está em culto a culto e não tem mudança, chega em casa, briga com o marido, briga com o esposo, o que está precisando é orar a Deus, dobrar o joelho verdadeiramente, falar: Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, vem com o teu Espírito Santo sobre a minha vida, porque quando o Espírito Santo vem sobre a vida da gente, a mudança, a gente vence o pecado, a gente vence o medo, a gente vence até a morte. Porque se você obedecer a palavra, viver uma vida correta diante de Deus, você não vai morrer. Para o crente não morre, ele vive. Então nós vamos vencer a morte. Através do Espírito Santo nós vamos conseguir. O que Jesus conseguiu passar, nós também vamos conseguir. E eu quero ler lá também em Atos 8. Vou ler aqui para os irmãos Atos 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui, ó, o próprio Jesus aqui, ó, ele fala que deixou o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida. Só que o Espírito Santo não habita em vaso podre, em vaso sujo. Para a gente ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos que estar com uma vida correta diante de Deus, uma vida íntegra. Caiu o Espírito Santo entra, e quando o Espírito Santo entra, há mudança verdadeiramente na vida. Eu mesmo sou prova viva. Eu passei 10 anos no mundão, na prostituição, na bebedeira. Não precisou de igreja, não precisou levantar a mão, não precisou de nada. Dentro de um velório, Deus falou comigo e houve mudança na minha vida. O Espírito Santo, ele muda a nossa vida, e através do Espírito Santo você consegue, eu sou prova viva, você consegue vencer o pecado, você consegue vencer as tentações desse mundo, igual Jesus foi tentado no deserto e ele conseguiu vencer as tentações ali de Satanás. Através do Espírito Santo nós somos capazes de vencer tudo aqui nessa terra. Só que nós precisamos do Espírito Santo. Se você não tem ainda o Espírito Santo na sua vida, é por isso que você vai na igreja, você não sente a presença de Deus. Você vai na igreja, parece que é a mesma coisa. Você chega em casa, você briga com a esposa, briga com o marido. É porque você ainda não abriu seu coração verdadeiramente para Deus, para o Espírito de Deus entrar na sua vida. Porque a mudança, onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo entra, a mudança. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos. Eu quero pedir aos irmãos para curtir esse vídeo, para compartilhar, para se inscrever aqui no canal, aqui no projeto Embaixadores de Cristo.
que esse projeto aqui foi dado por Deus. Eu fugi por muito tempo, mas foi dado por Deus. Esse projeto aqui é um projeto que futuramente eu quero fazer um projeto social, comprar cesta para dar para pessoas necessitadas, para ir pregar a palavra de porta em porta e levar o alimento espiritual e o alimento físico também. Esse é o intuito desse projeto aqui. Então eu peço para os irmãos compartilhar, curtir, que vai ser com o dinheiro que eu fazer aqui desse canal, que eu vou estar comprando cesta básica para ajudar as pessoas necessitadas. Tá bom, irmãos? Com Deus.